Alimentando mais o que a gente falou lá no início do vídeo, a nossa V1 é a nossa velocidade de decisão, que é a velocidade máxima na qual eu posso rejeitar minha decolagem e parar dentro da minha Accelerate and Stop Distance Available. A V1 não pode ser menor que a VMCG, e a V1 não pode ser maior que a nossa Rotate e que a nossa VMBE, porque senão não seria possível parar a aeronave. A Rotate, que é a nossa velocidade de rotação, ela é a primeira velocidade na qual o piloto inicia a ação de levantar o trem do nariz do solo para a decolagem. Ela não pode ser inferior, tem que ser pelo menos igual ou superior à nossa V1, e ela também não pode ser inferior a 1.05 da nossa VMCA. Depois da Rotate, nós temos a VLOF, que é a Velocity of Liftoff, ou velocidade de livrar o solo, que é a velocidade na qual a aeronave deixa de ter qualquer contato com o solo, considerando o motor inoperante. Logicamente, essa VLOF vai ser limitada pela nossa VMU, já que em aeronaves mais compridas, a nossa VMU é um pouco mais alta, justamente por causa do comprimento da fuselagem. Esse é um exemplo no A340, é um exemplo também no nosso 737-900 e no A321. Obviamente, ela não pode ser maior que a VMAX Tire. Chegamos na V2, que é a nossa Safety Speed, velocidade de segurança. É a velocidade na qual o piloto vai atingir a Screen Height, que é uma altura de segurança para início dos segmentos de decolagem, sendo a Screen Height para jato 35 pés, Screen Height para turbohélices 50 pés e a Screen Height para condição de pista molhada de 15 pés. Tanto que você pegar o manual do Cessna 152, a Screen Height que vai ser mostrada é de 50 pés. A nossa V2 tem que ser maior ou igual à nossa Rotate, da mesma forma que ela tem que ser maior que 1.1 da VMCA e 1.2 da nossa velocidade de stall. Nesses próximos vídeos a gente vai dar uma olhada em duas situações diferentes, uma aeronave rejeitando antes da V1 por causa provavelmente de um stall de compressor e depois uma aeronave rejeitando a decolagem provavelmente após a V1 e daí vocês vão ver o que acontece no vídeo. Tower Kestrel 314, you probably said it was right-hand engine, we're just holding short at the moment, waiting for the fire trucks. We've got no indications of fire on our systems at the moment. Okay, understood, sir. They're on the way now. You can see them off the right-hand side. There'll be attendants very shortly if you want to speak to them on 121.6. Yeah, we've got that up, just waiting for them to attach. Lovely.
vamos falar um pouco sobre os nossos segmentos de decolagem. O primeiro segmento começa na Screen Height, ou no comando de Gear Up, e vai se encerrar quando o trem de pouso estiver totalmente recolhido. Considera um motor inoperante, trem de pouso em transição, V2, flaps e potência para decolagem e gradiente de subida positivo. No momento que o trem de pouso estiver totalmente recolhido, dará início ao segundo segmento de decolagem. A velocidade se mantém na V2, flaps se mantém na posição de decolagem, se mantém a potência de decolagem nos motores operantes e o gradiente de subida, o qual pode limitar o peso de decolagem, como veremos a seguir, será de 2,4% para bimotores, 2,7% para trimotores e 3% para quadrimotores. O terceiro segmento, também conhecido como segmento de aceleração, começa com pelo menos 400 pés de altura e se encerra a partir do momento em que os flaps estiverem totalmente recolhidos. Por consequência, sua velocidade estará em transição da V2 para VFS, com potência de decolagem e gradiente nulo, pois a maior preocupação nesse segmento é acelerar para limpar o avião. O quarto segmento começa no ponto onde a aeronave está totalmente limpa e vai terminar a pelo menos 1.500 pés de altura da pista. Considera trem e flaps recolhidos, velocidade de final de segmento de decolagem, potência ajustada para máxima contínua e gradiente mínimo de subida de 1,2% para bimotores, 1,5% para trimotores e 1,7% para quadrimotores. Da mesma forma que a gente tem os segmentos de decolagem, a gente também tem que ficar atento às distâncias de pista. A Takeoff Run Available, a TORA, vai ser a distância disponível para a decolagem, e a partir dela nós iremos adicionar ou subtrair para fim de performance de subida ou de rejeição de decolagem. A TODA, que é a Takeoff Distance Available, é o comprimento de pista disponível mais a nossa Clearway. A ASDA, que é a Accelerated Stop Distance Available, vai ser o nosso comprimento de pista mais a nossa Stopway, que é o terreno livre de obstáculos e asfaltada. E a nossa Landing Distance Available vai ser o comprimento disponível de pouso, ou seja, o comprimento de pista menos cabeceira deslocada. Para fim de planejamento de distância de decolagem e performance de subida, são considerados 5 fatores. São eles: comprimento de pista, subida, obstáculos, velocidade de pneu e velocidade máxima do freio. Alguns deles a gente já deu uma olhada, porém agora a gente vai entrar um pouco mais aprofundado. O comprimento de pista vai ser a condição que vai nos limitar entre a maior distância entre 3 condições. No caso, ou de eu ter uma decolagem normal, faturando os 15% finais da pista, com todos os motores operantes, cruzando esses 15% finais a 35 pés, ou em outras duas condições em caso de falha de crítico. No caso de eu falhar o meu motor e continuar na minha decolagem cruzando a Clearway oposta a 35 pés, no caso do jato, e no caso de uma falha de motor crítico, eu consegui acelerar e parar minha aeronave dentro da nossa Accelerated Stop Distance. Numa situação onde nossa distância de aceleração e continuar for a mesma de distância de aceleração e parar, a gente vai considerar que essa pista é balanceada. Normalmente, essa situação acontece quando nossa pista não tem nem Stopway e nem Clearway. Agora vamos para os exemplos de pista não balanceada. O que vai acontecer com a nossa V1 se a nossa pista tiver uma Stopway ou uma Clearway? No caso de uma Clearway, a gente pode aumentar o nosso peso, porém a nossa V1 será menor que o nosso padrão. Apesar de não termos posição para rejeitar, a gente considera toda a Clearway como distância de pista para os 35 pés. Ou seja, a gente pode ter uma maior distância de aceleração e continuar o nosso Accelerate and Go. No caso de uma pista com Stopway, vai acontecer o oposto. Temos um aumento da nossa V1. Com o aumento da Stopway, ganhamos uma maior margem para rejeitar a decolagem. Portanto, você consegue acelerar e parar dentro dessa condição. Existem 3 fatores que podem alterar a nossa condição de pista para decolagem, que são a pista molhada, a pista contaminada e também a condição de pista escorregadia. A pista molhada vai ser definida como uma superfície de pista que vai estar com o pavimento encharcado,
com aparência brilhante e espessura não maior do que 3 mm de água. A partir de 3 mm é considerado pista contaminada. A pista contaminada é quando a partir de 25% da superfície do pavimento está coberta por água empoçada, slush, neve, gelo ou por tudo junto. A condição de pista contaminada pode diminuir muito a performance de pista para decolagem, como já aconteceu em acidentes no passado. Também existe a condição de pista escorregadia, que vai ser considerada quando houver acumulação de neve compactada ou gelo, causando uma perda de eficiência na frenagem durante a desaceleração de uma aeronave. E God bless Mother Russia! Aqui está o vídeo do nosso Antonov decolando de uma pista totalmente contaminada por slush. Fica bem nítido o quanto de performance é perdida no caso de uma decolagem numa pista contaminada e o quanto os russos são russos. Nesse vídeo do A350 fica bem notório o quanto a aeronave consegue atuar mesmo com ingestão de água. Today we are in Istres with A350 MSN4 for water trough testing. The goal of the test is to have the aircraft going through a pool installed on the runway with 23 mm of water below the nose landing gear to demonstrate that the spray generated by the nose landing gear is not entering the air intake. The troughs are 100 meters long and 29 meters wide. It's more than 60 cubic meters of water installed on the runway. So we are in Istres Air Force Base, which is a long runway, that enables us to install the pool there, remaining enough runway so that the operations can continue despite the pool is being built on the runway. And as well, the pool can be installed in a part of the runway where it is flat enough so that we don't get too much water in the pool, which is important not to have too much. So that's a good compromise with that runway, so we can dedicate part of the runway for the pool installation. And on top of it, out of the pool with high speed, we still have 3,000 meters to stop, should anything happen. I was in charge of monitoring the engines, and Robert was looking at the braking and the behavior of the wheel speeds. C'est bon derrière. Et ben, le sol, on démarre le 1. Et ben ready for top. 2, 1, top. So we started with first pass at 60 knots, then we increased progressively the speed from 60 to 90 to 120 knots in forward mode. And then we perform one additional test point at 70 knots with a max reverse over the water troughs.
Vraiment beau whisky, arrêtez, moteur coupé, inspection peut commencer. The reason why we are very keen to perform this kind of test is because you can discover a lot of other interesting stuff on other parts of the aircraft, like the main landing gear, the radio altimeters and so on, that afterwards requested to make some modifications in order to address it before the entry into service. So today was fine. The weather was good. The wind was a little bit tricky, so he played a little bit with us. But eventually he stayed in the front, aligned on the runway, so we could do the test despite it was sometimes at the upper limit of what we had made for the test, so it was okay. The results are good. The spray generated by the nose landing gear didn't touch the engine air intake. Now the design office has to analyze the data to extrapolate the result to max pulse wind, which is a result awaited and which will be presented to EASA to meet the certification requirements. Apesar da ingestão de água, pouca dessa água vai para os motores, muita coisa é bypassada. E até a própria taxa de bypass dos motores é muito alta, então muito pouco vai ser ingerido durante a corrida e decolagem. Além disso, esses testes também servem em uma operação, por exemplo, em pista contaminada. Existem tabelas que já estão preparadas para perda de performance durante corrida e decolagem e distância de pouso. A próxima limitação que a gente vai ter é o gradiente de subida. Como a gente viu lá atrás, o segundo e o quarto segmentos são todos limitados, de acordo com a quantidade de motores que você tem. Lembrando só, gradiente de subida vai ser uma razão entre aumento de altitude e distância horizontal. A próxima limitação são os obstáculos de pista. Como o nosso gradiente de subida ele vai ser limitado ou no mínimo a 400, mas pode ser aumentado dependendo do tipo de obstáculo que você vai ter, então é interessante ele ser trabalhado separadamente. No caso da limitação de obstáculos, sempre vai considerar a pior condição possível. Imagina a seguinte situação. Você tem o caminho natural que a aeronave percorre em caso de falha do motor crítico, o qual chamaremos de Gross Flight Path, onde considera desde a corrida de decolagem e mantendo os mesmos segmentos vistos anteriormente. Porém, se por um acaso essa aeronave tomar vento de proa, se essa aeronave por qualquer motivo ter uma perda de performance nas piores condições possíveis, então também se trabalha com o Net Flight Path. O Net Flight Path começa na Screen Height e é determinada para representar uma redução dos perfis reais de decolagem para cada obstáculo por um gradiente de subida igual a 0,8% em aeronaves bimotoras, sendo que pelo Net Flight Path a separação mínima para os obstáculos será de 35 pés. A próxima limitação será em relação ao pneu. Vai ser a velocidade máxima que o pneu pode ser certificado, a nossa VMAX Tire. Portanto, se o nosso peso der uma condição onde a nossa VMAX Tire seja extrapolada, reduziremos o nosso peso para estar dentro do gradiente para decolagem. A última limitação vai ser a limitação por freio. Quando você aplica os freios, você gera energia cinética, que será convertida em calor. Esse calor será diretamente repassado ao sistema de freios. Se o calor for além do que o conjunto aguenta, poderá ocasionar desde estouro até uma explosão, como já aconteceu no passado e como inclusive aconteceu naquele vídeo do A340. Portanto, a nossa limitação vai ser em relação à nossa VMBR. A nossa aeronave vai estar limitada pelo conjunto de freio e, consequentemente, nós teremos que tirar peso para garantirmos os segmentos de decolagem sem problemas. Próximo tópico que a gente vai abordar é em relação à seleção de flap para decolagem. Então eu vou criar dois cenários para vocês. Primeiro cenário, onde você tem um local elevado como Bogotá, com pista grande, porém elevação de 8.622 pés. O outro cenário é uma decolagem do Santos Dumont. Decolagem em pista curta, porém em nível do mar. Temos duas condições de flap. Para a condição de decolagem em Bogotá, o mais recomendado seria uma seleção de menos flap, onde teríamos um menor arrasto após saída do solo.
mesmo tendo uma maior distância de pista a ser percorrida. Porém, ainda dentro dos limites de peso não será problema. A coisa fica diferente quando se decola do Santos Dumont, onde é mais lógico utilizar uma maior seleção de flap para criar uma superfície hipersustentadora. Mas ao mesmo tempo em que se cria uma superfície hipersustentadora, tenha em mente que essa superfície vira hiperarrastadora de lata, sendo com que sua performance de subida seja piorada, e aos poucos esses flaps devem ser recolhidos. Mais um tópico a ser abordado é o nosso flex temp e o nosso dew rate. Basicamente são duas coisas que trabalham juntas e servem para um único motivo: poupar motor. O flex temp, eu estou dizendo para o meu avião que a minha temperatura está maior. Nada mais é do que, no caso de, por exemplo, uma condição permitir, ou você está abaixo do peso, com pista grande, sem obstáculo de subida, você pode enganar o avião para dizer que a tua temperatura está maior. Porque com uma temperatura maior, você tem uma densidade de ar menor. Então seria menos ar entrando no teu motor. Então você está regulando o sistema para você decolar com uma menor potência. E feito com um único motivo para poupar motor e estender TBO. E logicamente estender a vida útil desse motor. Que no final vai ser mais uma economia para a empresa. E a redução máxima não passará de 25%. E o método não se aplica em caso de pista contaminada ou em caso de wind shear. Fica mais fácil mostrando isso em simulador para vocês. Da mesma forma que a gente tem o flex temp, também podemos combinar com o dew rate, que é uma regulagem diferente de potência de decolagem. De forma extremamente estúpida, é como se a gente colocasse um Cessna 152 que decola com 110 HP, a gente regular a potência dele para decolar com 100 HP para reduzir a potência de motor. Não façam isso, por favor. Nas aeronaves que possuam 2 motores, que tem uma condição para operação monomotora, mesmo não utilizando toda a potência disponível, você consegue regular a tua potência de motor para garantir, mais uma vez, vida útil e estender TBO. Pode ser combinado com flex temp, porém essa redução não pode ultrapassar 25% do valor da potência. E isso conclui a primeira parte dos 3 módulos da parte de performance de avião a jato. Sobre isso você viu performance de decolagem e velocidades que são utilizadas para certificação. Qualquer dúvida estaremos à disposição e tenham todos bons estudos.